O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então é sempre de fato uma alegria para nós podermos ouvir a palavra de Deus, sobretudo no início da semana, quando nós iniciamos os nossos trabalhos de rotina, a fim de que nós possamos em tudo glorificar a Deus. O sentido da nossa vida precisa ser esse, né? Então, concentremos, vamos concentrar a nossa vida em render graças a Deus em todas as coisas que nós fizermos. O que agrada a Deus de verdade, é um coração humilde, contrito e um coração agradecido. Nós não podemos determinar o nosso dia pelas coisas que deram ou vão dar errado, mas nós devemos determinar e pautar o nosso dia na presença de Deus, que nos acompanha, que nos olha, que está do nosso lado e que conduz todas as coisas para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado. À medida que o nome de Deus é glorificado, com certeza o mundo espiritual vai ganhando força para combater o mal. No meio do louvor, Deus habita. Uma das coisas que mais ficou gravada assim, no meu coração esse final de semana foi na Missa da Misericórdia, em honra à Divina Misericórdia, quando na adoração Deus falou comigo que o louvor é o que abastece o ser humano, é o que abastece o coração humano. É aquilo que dá força para poder caminhar. O abastecimento é isso. Se você abastece um carro, ele tem força para caminhar. O motor por si só do carro, ele não tem força. O motor só vai exercer sua força se tiver gasolina ou álcool. Então, quando Deus falou ao meu coração que o louvor é realmente esta gasolina, este combustível que alimenta o coração humano para poder caminhar, para poder chegar, para poder ir, para poder fazer com mais rapidez. Com um carro você faz as coisas tudo mais rápido. Chegar com mais rapidez aos locais, para ajudar mais pessoas. Então, a vida fica muito mais fácil, com o louvor. Hoje, o tema da segunda-feira é, de fato, a indignação da situação de Sodoma e Gomorra. Deus que não se agrada com a iniquidade, com a imoralidade. Deus não se agrada com isso. Isso é muito claro na Sagrada Escritura. Deus não se agrada com a imoralidade. Deus não se agrada com a iniquidade. Entristece o coração de Deus e, digo mais, faz com que Deus tome atitudes
que ele não gostaria de tomar, mas ele precisa tomar. Por que Deus precisa tomar esse tipo de atitude? Porque Deus é o justo juiz. Né? Moisés, em uma de suas falas aqui no texto, na primeira leitura, Moisés fala assim: acaso o Senhor não é o juiz de tudo? Como é que o juiz de tudo e de todos vai ser injusto? Né? Então, a justiça de Deus requer de nós uma resposta positiva. Né? Requer um afastamento do mal. Porque se você anda no pecado, se você anda errado, se você desagrada a Deus, se você não busca a face de Deus, se você não se relaciona com Deus, se você tem Deus como um zero à esquerda, se você não quer saber o que Deus quer da sua vida, se você não quer nem ouvir falar de Deus, é justo que você seja condenado ao inferno. É justo. Não é? Né? Por que é justo que você seja condenado ao inferno? Porque tem outras pessoas que estão lutando, que estão chorando, que estão se arrependendo, que estão buscando confissão, que estão arriscando a própria vida por causa do nome de Jesus. Né? Deus quer alguém no inferno? Não, Deus não quer ninguém no inferno. Mas por causa da sua justiça, né, ele vai atuar de forma até doída ao coração dele. Acredito eu que cada alma que vai para o inferno é uma dor no coração de Deus. Por quê? Porque aquela alma que vai para o inferno foi uma opção livre da pessoa, que com certeza obrigou Deus. Na verdade, a palavra não seria nem essa, obrigar Deus, mas é isso mesmo. Obrigou Deus a aplicar a sua justiça. Então Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Tá tudo bem, Deus faz a chuva cair para todos, tanto para os justos como para os injustos. Mas por que Deus faz cair a chuva para os justos e para os injustos? É para que os injustos se convertam, volte o coração a Ele. O motivo pelo qual Deus faz esse sol que brilha já pela manhã, brilhar para todos, é para que o injusto se converta e veja como Deus faz de tudo para salvar. De tudo. E olha o que está acontecendo com Sodoma e Gomorra. Deus disse assim: eu estou descendo lá para ver o que está acontecendo. Gente, Deus sempre vai fazer isso. Eu vou descer lá para ver o que está acontecendo, porque tem coisa que está acontecendo ali que não me agrada. Né? E quando Deus desce para olhar o que está acontecendo, Ele desce para aplicar a sua justiça. Porque como que Deus vai ver, né? Como que Deus vai caminhar no meio de um povo que está vivendo uma iniquidade, uma imoralidade tremenda, e vai voltar de braço cruzado como se nada tivesse acontecendo? Não, não. Deus vai aplicar sua justiça. Né? Deus irá aplicar sua justiça. Então, nós sabemos e nós vivemos isso aqui muito bem por conta do nosso carisma, que Deus é misericordioso. E por que Deus é misericordioso? Porque Ele quer que nós nos convertamos, meus irmãos. A misericórdia de Deus tem como funcionalidade, né, como função, a nossa conversão, para que nós possamos ficar constrangidos, e no constrangimento
dessa misericórdia de Deus, nesse constrangimento, né, dessa aplicabilidade da misericórdia de Deus na nossa vida, nós ficamos constrangidos e por este constrangimento a gente muda de vida. A gente muda de vida, meus irmãos. Olha, para você ver a força, meus irmãos, presta atenção nisso aqui, a força que tem a oração de um justo, a prece de uma pessoa justa. Agora, pensa comigo, quem é este justo? Porque o justo, ele tem prioridade para o meu coração. A verdade é essa. Por conta de um justo, por conta de pessoas justas, eu vou ter paciência para com aqueles que são injustos. Por conta dos justos, o meu coração tem esperança, né? Deus dá esperança que os injustos se convertam. Agora nós precisamos fazer uma reflexão de quem é o justo. Quais são as características de uma pessoa justa? Quem é este justo que move o coração de Deus? Quem é este justo que tem realmente força para poder aplacar a ira de Deus, impedir que Deus destrua tudo? Quem é este? É aquele, meus irmãos, que coloca Deus acima de todas as coisas. É aquele que aplica os mandamentos. Tanto é que no versículo 19, Deus diz assim: de fato, eu o escolhi, está falando de Moisés, para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então quem é o justo? O justo é aquele que anda na presença de Deus. Quem é o justo? Aquele que coloca Deus acima de todas as coisas. Aquele que tem disponibilidade de fazer antes da vontade do homem, a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu sigo os seus mandamentos, os seus preceitos, e seguindo os seus mandamentos e os seus preceitos, eu aplico a justiça e o direito. Né? Eu aplico na minha vida. E uma vez eu estando na presença de Deus, eu me relacionando com Deus diariamente, eu tendo amizade com Deus, né? Eu escutando e obedecendo a Deus diariamente, né? Eu vou me tornando um justo diante de Deus por conta da lei do Senhor, por conta dos 10 mandamentos que diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Aí está a essência de toda justiça. Aí está a essência de um homem e de uma mulher justo, que coloca as coisas no lugar. Não existe, meus amados irmãos, maior justiça do que colocar as coisas no lugar. Quando a gente diz assim, agora sim, agora está justo, agora está no lugar. Justo. A palavra justiça é de justo. Vamos ajustar, vamos colocar as coisas no lugar. Vamos colocar as coisas no devido lugar. E é isso que nós precisamos fazer. Colocar as coisas no devido lugar. E colocar as coisas no devido lugar significa pôr Deus em primeiro, porque Deus é realmente em primeiro lugar. O ser humano criado por Deus é orientado pelo próprio Deus a colocá-lo em primeiro lugar, para que as coisas comecem a ser ordenadas conforme a justiça de Deus. A justiça de Deus. Nós já começamos a semana com o Senhor nos convidando realmente a esta justiça, né? A colocar as coisas ajustadas no lugar. Não tem como alguém te cobrar, ou alguém te condenar, ou alguém mudar você de cargo, ou alguém te punir, porque as coisas estão no lugar. Porque ele estaria sendo injusto.
Ele estaria sendo injusto. Mas ao contrário, aquele que aplica a justiça, aquele que ajusta as coisas, aquele que põe as coisas no lugar, com certeza, né? Deus tem um apreço por essas pessoas por conta do esforço que eles fazem para isso. Porque não é fácil, e de fato não é, você ajustar as coisas. Principalmente quando essas coisas estão desajustadas, fora do lugar. O Evangelho de hoje revela a exigência do chamado de Deus, né? A exigência cristã. Né? A mensagem cristã é uma mensagem exigente. Não é algo que deixa você inerte, parado. Não é uma coisa que deixa você lá na rede, deitado debaixo de um pé de árvore, não. A mensagem cristã é uma mensagem de movimento, de ação, que requer de nós decisões, né? Nós falamos muito esse final de semana sobre decisões. Requer de nós coragem, ousadia. Todos nós, olha aqui, gente, todos nós seremos felizes, desde que nós não abandonemos o Senhor. Não determine, desculpa eu dizer isso, se é verdade, não determine a sua felicidade pelo seu estado de vida pessoal. Não determine. A sua felicidade está em estar com Deus, independentemente se você vai fazer uma escolha X ou Y. É lógico que se você fazer uma escolha errada, você vai sofrer, mas quem sofre com Deus suporta. Suporta. Diante de uma escolha errada, você vai sofrer. E nesse sofrimento você vai suportar. Por quê? Porque em primeiro lugar na sua vida é Deus. É óbvio que uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar, a probabilidade de errar é muito pouca. Muito pouquíssima, quase zero. Mas por conta da liberdade humana, existe realmente essa probabilidade de erro. De uma escolha errada. Agora você também não tem que usar como desculpa, você não pode usar como desculpa o medo de errar. Eu tenho medo de errar, por isso eu não decidi nada dentro da minha vida. Eu tenho medo de errar, por isso eu não tenho... Não, mas se Deus estiver em primeiro lugar, se caso você erre, Deus pode tirar um bem maior do seu erro. Por conta de quê? Por conta que você decidiu com o coração em Deus. Você não irá colocar aquela decisão, seja certa ou seja errada, em primeiro lugar na sua vida. Aquilo não vai padronizar a sua vida no sentido de felicidade. Não vai. Porque o que determina a sua felicidade é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. E não se esqueça. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Que independentemente do que esteja acontecendo dentro do seu coração, todas as coisas, todas elas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Glória a Deus. Todas as coisas. Todas, independentemente. Não entristeça o seu coração e não fique diminuído ou entristecido por uma decisão errada ou por algo que deu errado, porque as Sagradas Escrituras, ela não erra, Deus não mente. Todas as coisas é para o bem dos que amam a Deus. Amam a Deus. Se você ama a Deus em primeiro lugar, se você coloca de fato Deus em primeiro lugar, se você erra, ou se sai alguma coisa errada, o seu coração está em paz, porque neste erro, Deus pode agir poderosamente. Poderosamente. Tanto é que muitos de nós que estamos aqui viviam a vida errada. E, no entanto, dentro do erro que nós cometemos na vida, Deus está tirando um bem maior da nossa vida. Nós que caminhávamos errantes, como cachorros sem dono, como mendigos, Deus nos resgatou, porque Deus pode realmente tirar um bem
de qualquer mal. Se nós não acreditarmos nisso, a nossa fé é vã. Se nós não acreditarmos nisso, o que nós fazemos, o que nós pregamos, não tem sentido. Expulsa o medo do seu coração, tira, todas essas interrogações que você tem na mente, por conta da felicidade mundana, que as interrogações são por conta de felicidade mundana, porque uma vez que você já decidiu por Deus, a sua felicidade eterna já está garantida, e não fique realmente colocando a sua salvação eterna em risco, não fique colocando a sua salvação, a sua felicidade eterna em risco por conta de dúvidas humanas. Mas com Deus, decida para onde você quer ir. Senhor, Senhor, deixa eu ir, é minha vontade eu ir enterrar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem os mortos e me siga. A minha vontade é que você me siga, não é que você enterre seu pai. Não é que você enterre seu pai. Senhor, mas eu vou com o Senhor, eu decido, eu vou com o Senhor. Eu só te dou um recado. Se você quiser vir comigo, venha. Mas saiba que eu não tenho aonde colocar a cabeça, não tenho onde encostar a cabeça. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas a escolha é dele. Ele está dizendo o que é certo. Ele está orientando o que é certo. E o que é certo, nós já fizemos. Escolher por Deus. Se a sua escolha com Deus vai ser a dois, se a sua escolha com Deus vai ser como sacerdote ou como celibatário, se a sua escolha a Deus vai ser como religioso, isso é uma consequência da sua escolha por Deus. Porque mesmo que você escolha humanamente errado a sua vocação, você vai sofrer muito, mas por conta da presença de Deus você vai suportar. E aquele sofrimento é que vai te santificar e é que vai te salvar. Permaneça fiel a Deus. Olhando para a vida de Santa Rita de Cássia, fica parecendo que ela fez uma escolha errada. No entanto, a vida desregrada do marido e o sofrimento que ela passou por conta da brutalidade que ele tinha, fez com que salvasse a sua própria vida, a vida dos filhos, e no fim da vida ela fosse religiosa. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Permaneçam fiéis ao Senhor, e no tempo oportuno Ele trará ao nosso coração as certeza, porque é isso que nós precisamos ter, a certeza que as nossas escolhas não vão determinar, as escolhas humanas não irão determinar a nossa felicidade, porque a nossa felicidade vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor e não das escolhas que nós fazemos humanamente, que podemos errar ou não errar. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger nesta manhã, nesse início de semana, sempre lembrando que a solução da nossa vida é o Espírito Santo. Nós temos um advogado, um consolador, nós temos aquele que conduz a história da vida humana e da igreja. Então, não esqueçamos jamais disso, que o nosso auxílio está no nome do Senhor. Que o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós temos alguém que caminha conosco, que nos ampara, que nos defende e que nos consola. E este alguém se chama Espírito Santo de Deus, que abrasa o nosso coração e que nos conduz dia a dia a fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.